Olá, internautas do AC 24 Horas, boa noite. Estamos dando início a sabatina AC 24 Horas nas eleições 2022. Para você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, você pode curtir, comentar, compartilhar quantas vezes quiser. E claro, quem me ajuda na sabatina de hoje, como sempre, são os meus amigos Leônidas Badaró, Luiz Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira. O convidado de hoje é o candidato a governo do Acre pelo Agir, David Hall. David Hall, que tem 35 anos, nasceu em Rio Branco, no Acre, tem formação em filosofia, bacharelado de licenciatura e atualmente é professor da Universidade Federal do Acre. Muito boa noite, candidato, seja bem-vindo. E como foi combinado com as assessorias, inicialmente o senhor tem 5 minutos para se apresentar ao público. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos aqui da bancada, Badaró, Astério, Crica. E boa noite a você, internauta que nos acompanha. Muito obrigado por estar aí assistindo. Para poder falar de mim, eu preciso fazer referência aos outros postulantes ao cargo de governador desse estado. Mas não para atacá-los, simplesmente para pontuar as nossas diferenças. Porque você já deve conhecer a Mara Rocha, afinal de contas, ela é deputada federal, você já deve conhecer o Sérgio Petecão, ele é senador da República, você certamente já deve conhecer o Jorge Viana, ex-governador, ex-senador, você obviamente deve conhecer o atual governador Gladson Cameli, e é possível que você não me conheça ainda, porque até o presente momento eu ainda não ocupei nenhum cargo público. A carreira que eu fiz foi na academia, estudando, me qualificando para hoje poder estar aqui disputando esse cargo que é de uma imensa responsabilidade. Tá na hora de a gente parar de colocar aventureiros que caem de paraquedas para gerir um estado. As consequências disso têm sido catastróficas e a gente está observando isso não só no Acre, mas em vários estados, Brasil afora. De modo que eu peço que você, meu caro cidadão, meu caro eleitor, que analise com muito cuidado e pode ter certeza que eu não irei gaguejar, não irei titubear, porque eu sei daquilo que eu falo com muita propriedade, com muita verdade, com muita serenidade. Talvez eu seja o único candidato que pode falar o que quiser, inclusive a verdade, sobretudo a verdade. E a verdade é que o Acre vai mal. Veja, quando o governador Gladson Cameli assumiu o governo do estado do Acre, o PIB era de 15 bilhões. Ele agora está finalizando seu mandato, passado os quase 4 anos de governo, com o PIB, segundo as estimativas, de 12 bilhões. Ou seja, o Acre regrediu não só economicamente. E é diante desse cenário que a gente está apresentando, não o meu nome, mas um projeto não de governo, mas de Estado, não só para as gerações presentes, mas para as gerações futuras. O nosso plano de governo é perfeitamente exequível. Não existem aqui propostas mirabolantes. As propostas elas foram pensadas com base nos acertos do passado, do presente e de outras experiências de sucesso Brasil afora. E é reunindo dados, fazendo essa investigação com muito cuidado, com muita responsabilidade, que nós apresentamos a você, meu caro eleitor, o projeto Acre 50 anos em 8. Eu sou o único candidato que não está utilizando o seu dinheiro para fazer campanha. Dinheiro que deveria ser usado para infraestrutura, para educação, para saúde. Eu sou o único candidato que, quando adoece, vai para a UPA. Eu sei o que é o sistema de saúde, eu sei na pele. Provavelmente você também não deve ter uma saúde privada, um plano de saúde. Eu não tenho segurança particular, eu sou professor de escola pública, a minha filha estuda em escola pública. Quando eu falo com conhecimento de causa, não é alguém que está falando distante da sua realidade. Eu sou o candidato mais próximo de você. E talvez a gente devesse dar oportunidade para quem é acriano raiz da gema
que passa pelos dilemas que o cidadão comum passa. Acho que está na hora de a gente superar essas famílias. Acho que está na hora de a gente começar a rever os nossos posicionamentos. 2018 a gente fez uma escolha. A gente queria tirar o PT a qualquer custo, sem se preocupar com quem nós iríamos colocar no lugar. Estamos pagando um preço muito alto por isso, mas ainda dá tempo da gente rever e consertar esse erro. É possível a gente acreditar, sim. Se você é um cidadão comum, assim como eu, ouça as nossas propostas, escute as nossas ideias e pense com carinho. Veja quem fala com verdade, quem transborda a verdade em seu semblante e faça a sua escolha, a melhor possível. E eu tenho certeza que essa escolha vai ser 36 nas urnas no dia 2 de outubro. Obrigado, candidato. Começando a primeira rodada de perguntas sobre saúde e educação, quem faz a pergunta é o Leônidas Badaró. Boa noite, candidato. Deve um prazer recebê-lo aqui na nossa sabatina. Vamos falar de educação, porque você está falando de um governo transformador. E não existe nenhuma experiência no mundo que a transformação econômica, social não tenha vindo com uma das vias principais ser a educação. Você concorda com isso? Você, como governador, qual seria o projeto educacional para o Acre? Olha, os países que conseguiram se desenvolver de maneira plena, sólida, eficaz e consistente foram os países que investiram maciçamente em educação. Mas dinheiro não resolve tudo. É preciso ter planejamento estratégico. Quando eu falo de educação, eu falo com alguém que está lá na ponta, que enfrenta uma sala de aula e que sabe como é que é o descompasso que existe entre aquilo que o nosso jovem gostaria de aprender e aquilo que o professor está ensinando. A culpa não é nossa dos professores. Nós fomos formados em outra geração. Ocorre que nós ainda não tivemos as ferramentas necessárias para que pudéssemos nos atualizar para essa nova realidade. Que realidade? A realidade do século XXI, a realidade do mundo digital. A pandemia veio e ela mostrou que essa realidade ela veio para ficar. Inclusive, o Acre foi inserido de forma tardia e não planejada, de modo que, passado as aulas remotas, a gente volta para o ensino normal como se nada tivesse acontecido. Ainda existem problemas estruturais que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, o acesso à internet. Eu, como professor, eu continuei lecionando, dando minhas aulas de maneira remota, mas eu percebi que houve um número significativo de evasão escolar. E os dados mostram isso. Os dados mostram que houve uma evasão de aumento de aproximadamente 20%. Como a gente vai conseguir reter? Por meio de aplicativos, por meio de uma plataforma, por meio de uma nova metodologia de ensino em que o aluno seja o protagonista e o professor assuma um papel de mediador, de orientador, e a gente precisa também metrificar os resultados dos nossos estudantes para ver se eles estão realmente aprendendo. Então, é inserir tecnologia. O que a gente apresenta a você é a escola 2.0, que vai muito mais além do que só o acesso à internet. Obrigado, candidato. Continuando a primeira rodada com o tema saúde e educação. Quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Velhas eleições, velhas promessas para a saúde. Todo candidato que entra promete fazer uma revolução na saúde. E a saúde está aí, ineficiente, né? Decadente. O que o senhor faria diferente para mudar esse quadro se ganhar o governo? Crica, vou pedir licença, eu sou daquele que gosta de falar olho no olho, mas eu preciso falar com quem está nos assistindo. E, de fato, é verdade, a sua pergunta é muito pertinente. O problema da saúde é um problema estruturante, que não se resolve só com investimento. Investimento, obviamente, é necessário, mas há de se fazer planejamento técnico, há de se fazer... a utilização das tecnologias ela é tão útil para a educação e também para a área da saúde. Eu te digo isso com muita firmeza, porque a redução de filas, por exemplo, que é um dos grandes gargalos da nossa saúde, ela pode ser resolvida com o ingresso de aplicativos, por meio de dispositivos onde o paciente, antes mesmo de chegar até a UPA,
ou o hospital, ele já faz o check-in. Isso já agiliza no processo de atendimento. Outra coisa é o fluxo hospitalar. Os algoritmos estão aí processando e a tecnologia ela tem que ser utilizada ao nosso favor. A gente tem que ser inteligente, fazer isso de maneira estratégica. O fluxo hospitalar permite que não haja mais esse descompasso entre as informações. Ocorrem vezes em que o leito está desocupado, mas essa informação não chega na ponta. E aí eles acreditam, entende-se que o leito está ocupado. Isso prejudica, essa falta de comunicação atrapalha muito a gestão pública. Então não é só uma questão de infraestrutura, de construir prédios, de capacitar os nossos médicos, contratar especialistas e ter uma remuneração melhor, porque isso aí todo mundo promete. A gente precisa ir na raiz do problema. A raiz do problema está nas doenças infecciosas que estão congestionando as UPAs, e a gente precisa resolver isso com novas práticas de esporte, uma nova alimentação e também a questão do saneamento básico. No dia que a gente só tem Rio Branco, a gente precisa fazer com que os outros municípios também tenham saneamento básico. Obrigado, candidato. Continuando saúde e educação, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Boa noite, candidato David Hall. Boa noite. É uma honra de ser amigo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 85% das pessoas que estão hoje no sistema carcerário são analfabetas ou semi-analfabetas. A gente sabe que a educação ela é um processo de transformação, né, do homem, de crescimento, como ser humano, inclusive. O que é que o senhor tem a apresentar, sendo eleito governador, para este público, estas pessoas que hoje estão aí, né, vivendo nessa situação que é uma verdadeira tragédia para os jovens do Brasil e do Acre, naturalmente? Astério, eu sou daqueles que acredita que bandido bom não é bandido morto, é bandido recuperado, né? O nosso sistema carcerário está pecando, está fracassando, e basta ver os índices de reincidências. De modo que, da lógica como ele opera hoje, ele está se mostrando completamente ineficiente. A gente precisa resgatar alguns programas que, inclusive, deram certo em gestões anteriores, da própria Frente Popular, onde os apenados eles fabricavam bolas. A gente precisa levar a educação profissional para que eles concluam o ensino médio, o ensino fundamental. Eles precisam também das mesmas políticas públicas que nós temos. Quem vive em liberdade tem. De modo que a gente precisa chegar lá, além da qualificação da educação, nós também temos que levar também tratamento psicológico, né? A gente também precisa oferecer condições dignas para que eles tenham um ambiente saudável e, de fato, que a ressocialização aconteça. E a gente prevê também uma parceria, eu sou um entusiasta das parcerias público-privada, para que alguns setores, né, do setor, algumas empresas privadas possam absorver essa mão de obra, porque existe um preconceito muito grande com quem é apenado, de modo que essas pessoas não conseguem emprego, renda, e acabam voltando para o mundo do crime. Então, trabalhar a educação, levar atendimento psicológico, e também, após eles saírem, né, também ter uma espécie de acompanhamento e políticas públicas para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Obrigado, candidato. Agora a gente vai entrar na segunda rodada temática, que vai tratar de infraestrutura e geração de emprego. Quem faz a pergunta é o Leônidas Badaró. Vamos lá, candidato. A gente fala em geração de emprego, está falando de economia. Nós tivemos 20 anos de algo denominado florestania, que para os petistas deu certo, mas ainda faltam alguns ajustes para transformação da economia do Acre. Para a oposição, que hoje é a situação, é um modelo fracassado que provocou a ida dos jovens por falta de emprego, de oportunidade para o crime, essa quantidade absurda que a gente tem de pessoas passando fome. Mas também esse modelo, apesar do crescimento da pecuária, apesar do crescimento da criação de suínos, ao longo desses últimos 4 anos, isso não representou a melhoria na geração de emprego e renda nessa transformação econômica prometida. Como é que o David Hall vem? Florestania é
a agropecuária, qual o modelo econômico para a gente gerar emprego e renda e dar oportunidade para os nossos jovens? Perfeito, excelente pergunta. O modelo de desenvolvimento econômico que nós estamos propondo. Para começo de conversa, a Florestania fracassou. Isso é um fato. Isso é um fato e a gente precisa fazer uma retrospectiva. Quando a Frente Popular assumiu o governo do Acre, isso na década de 90, o PIB do Acre era de 1,5 bilhões de reais, um estado extremamente pobre. Passado esses 20 anos no poder, Tião Viana entrega o estado do Acre com um PIB de 15 bilhões de reais, ou seja, uma evolução de 10 vezes. Se a gente for traçar como comparativo o Acre há 20 anos atrás, né, antes da Frente Popular, foi um salto significativo. Se a gente pegar como parâmetro o estado de Rondônia, o Acre deixou de produzir muito, porque Rondônia, que estava atrás de nós, conseguiu nos superar. E hoje o PIB de Rondônia é 3 vezes maior do que o do Acre. Ocorre que no passado fizeram-se escolhas, né? A Florestania é essa política econômica com base nos produtos da floresta. E até hoje nós vivemos isso. Isso não foi rompido. O agronegócio está engateando. Fracassou no governo do Gladson Cameli. De modo que o que a gente precisa fazer, de fato, é dar continuidade à economia com base nos produtos da floresta, inserindo tecnologia, potencializando essa produção, e a gente sabe a fórmula para isso, mas a gente não pode, obviamente, ficar só nisso, porque o agronegócio é um excelente negócio, e está dando certo, Brasil afora, Rondônia, Mato Grosso, enfim, só que eles fizeram alguns erros no passado, que foi o desmatamento expansivo. Hoje a gente tem tecnologia por meio do Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta, indicado pelo Embrapa, que não se precisa mais desmatar. Obrigado, candidato. Continuando infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Geração de emprego. Você falou muito aqui na educação como fator transformador. Mas o jovem sai hoje da universidade e não tem emprego. Como é que se resolve essa equação? Perfeito, Crica, perfeito, porque, veja, existe um descompasso muito grande. A gente precisa ofertar cursos que estejam sendo demandados pelo mercado. A gente está muito atrasado nisso. E o que a gente propõe é uma universidade digital, né? A universidade pública ela tem um custo muito elevado, né? Agora, uma universidade digital, o custo é muito menor e as áreas oferecidas por essa universidade são áreas relacionadas à tecnologia, onde a gente vai poder produzir aqui no Acre mão de obra qualificada, especializada, e novos profissionais que sejam formados justamente por aquilo que o mercado está demandando. Então está faltando isso. Cursos na área da inteligência artificial, não só para o Acre, mas para o mundo. Internet das coisas. Então são cursos tecnológicos nessa área, porque existe uma carência, existe uma lacuna que o ITPEC, né, dos cursos profissionalizantes, os cursos técnicos, não é capaz de suprir. E nem a nossa universidade, nem o nosso Instituto Federal tem esse tipo de formação. A formação EAD, a formação à distância, ela tem um barateamento muito menor, o custo ele é reduzido. E a gente formar esses jovens profissionais nessas áreas vai ser muito bom para a vinda, inclusive, de investidores. Mas a gente também está pensando lá na base. A gente está com a proposta de fomentar um ambiente para a instalação de 80 mil novas empresas. Isso vai se dar lá na formação de base, quando a gente alargar o empreendedorismo que já tem no ensino médio, para que seja também uma realidade do ensino fundamental, para que a gente já comece a construir uma cultura empreendedora, de modo que o jovem, né, que se tornará adulto, possa caminhar com as próprias pernas. É, na verdade, uma mudança de cultura, e isso levará algumas gerações e precisa começar agora. Obrigado, candidato. Finalizando o infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bom, é uma questão que, quando a gente é preciso analisar com muito cuidado, essa questão, por exemplo, de quando o Jorge Viana assumiu o governo em 99. Como é que era o Acre naquele tempo? E como é que o Acre se tornou depois de 2018, quando se perdeu a eleição. Foram 20 anos.
Mas se a gente analisar com critério, cuidado, houve muita geração de emprego. Muitas casas foram construídas. Né? Muita coisa aconteceu, duplicação de ruas, de avenidas. Quer dizer, teve muita coisa boa. Essa é uma grande verdade. Que, às vezes, a gente é obscurecido por causa do debate político. Né? O debate político, não, o PT, tudo que o PT fez não presta. E eu acho interessante a sua posição de dizer, não, o que foi bom, tudo bem, mas o que não foi não pode ser aproveitado. Né? Então, o Acre continua aquele estado anterior, é um estado pobre, miserável. A alternativa não depende só de um governo, depende muito mais do governo federal de investimentos, que a gente não tem. Sobre o agronegócio, o governo passado também teve um relativo sucesso. Se a fábrica de tacos teve problema, ou a Peixe da Amazônia, mas tem a Dom Porquito, tem a Acreabos, que é um sucesso. A pergunta, Esther. A pergunta é justamente essa, sobre o modelo a ser implementado, já que o Acre Perfeito. não tem como sair. A gente, não, eu tenho um plano de governo, mas é um atoleiro só. Perfeito. Candidato em 2 minutos. Ninguém vê um governador com chance de fazer alguma coisa. A gente não tem nenhum problema em reconhecer acertos, né, e apontar os erros. A gente fala até com um lugar de fala que nos permite essa independência, sabe? Eu não participei das gestões da Frente Popular e também nunca participei da gestão da oposição, né, da atual oposição, de modo que eu não devo nada para ninguém. Se eu devo alguma coisa é para a população. Então, o nosso modelo é justamente esse. Veja, a gente não está tirando da nossa cabeça, são dados da Federação da Agricultura e da Embrapa que dizem o seguinte: a gente está perdendo dinheiro. A gente está perdendo dinheiro. Porque, veja bem, nós temos um faturamento médio, anual, por hectare, de R$ 700 de um pequeno agricultor. Quando, na verdade, nós poderíamos ter de R$ 16 mil. Veja a discrepância, veja o que a gente está perdendo. Está perdendo por quê? Por não implementar o sistema integrado lavoura, pecuária, floresta, impacto mínimo ao meio ambiente. É revolucionário, está dando certo. A Rondônia dos dias de hoje não precisa mais desmatar. Eles desmataram muito no passado. Rondônia é o estado da região norte que mais desmatou. Mas hoje, com o uso da tecnologia, isso não é mais necessário. Não existe mais esse descompasso. O meio ambiente não é um empecilho para o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário. Se a gente for analisar os gráficos de ascensão do Brasil, os momentos de pico de elevação do PIB se deu justamente nos momentos de menor desmatamento do Brasil. Veja, a gente tem o selo verde, né? Quem compra esses produtos compra nessas condições em que eles são certificados e são feitos, esses produtos são produzidos com respeito ao meio ambiente. Então é disso que a gente está falando, de uma economia com base no agronegócio moderno. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Obrigado aos colegas. Você que está nos acompanhando aí de casa, no Facebook, no YouTube, nós vamos dar um intervalo de 2 minutos e daqui a pouco estamos de volta. Se liga nesse som. Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia. Mas ele não é o único som que a urna eletrônica emite. Tem também esse aviso curtinho, que rola depois que você confirma seu voto para cada cargo. A partir destas eleições, você vai ter um tempo a mais para conferir seus votos antes de confirmar. Funciona assim: depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer "Confira o seu voto" na tela parada por 1 segundo. Enquanto o texto estiver piscando, nem adianta apertar qualquer tecla. Só depois de 1 segundo, você pode apertar "Confirma" ou "Corrige". Depois da confirmação, aí vem ele, o sinal sonoro curtinho. No final, depois de confirmar o voto para presidente, vem o toque sonoro longo. Votou certinho? Aí é sucesso. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você não precisa ser um super-herói para mudar o mundo. O voto já é o seu poder. No dia 2 de outubro, faça a diferença e exerça o seu direito de votar. Não se esqueça, eleitores e eleitoras poderão votar sem o título, mas deverão apresentar obrigatoriamente documento oficial com foto que comprove a identidade ou o e-título com fotografia.
Quem confia na democracia, confirma. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre. Eleitora e eleitor acreanos, nestas eleições não percam a hora de fazer história. Em 2022, o horário de votação no Acre vai das 6 às 15 horas. Então, olho no relógio. Às 3 da tarde a votação termina. E não se esqueçam, seus votos têm muito valor. TRE Acre. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora, uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Olá, internautas, tudo bem? Estamos retornando de novo aqui a nossa sabatina com o candidato ao governo pelo AGI, David Hall. David Hall agora que vai entrar na terceira rodada de perguntas que vai tratar sobre segurança pública. Quem inicia fazendo a pergunta é o Leônidas Badaró. Candidato, vamos falar de segurança. Eu sempre digo que há umas promessas iguais de todos os candidatos. Todos dizem o seguinte: em relação à segurança, é sempre o mesmo. Vamos fazer investimentos e vamos valorizar o policial. Então, isso é. Mas assim, a segurança é mais do que isso. A segurança, a gente está falando de segurança, precisa de segurança nas escolas. Para a gente formar a educação é um componente importante da segurança, porque você forma cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e que vão, se estiver na escola, vão fugir das organizações criminosas. A gente tem a questão das fronteiras que eu tenho dito aqui, repetido exaustivamente, que é um problema muito sério, essa fronteira seca nossa desguarnecida. Então, segurança é muito mais do que ter um salário bom para o policial, que isso é importantíssimo, e viatura e uma arma. Qual o plano na segurança pública do seu governo, caso o senhor seja eleito? Olha, quando eu converso com algum operador da área da segurança pública, seja um policial civil, militar ou penal, é sempre a mesma coisa que eu escuto. O nosso trabalho é enxugar gelo. Não dão conta. Você pode contratar o efetivo que for, fazer o investimento que for. Se não tiver ações estratégicas, e quando eu falo de estratégia, não é só o aumento do contingente, né? Não é só a contratação de novos profissionais, não é só a valorização salarial, não é só o investimento em equipamento, né? Mas investimento em inteligência também, né? A gente tem um cerco eletrônico, a gente tem que se atualizar e colocar um cerco inteligente, trabalhar com algoritmos. A tecnologia está aí, veio para ficar e está dando certo Brasil afora, é só a gente ver os cases de sucesso, né? O cerco inteligente trabalha justamente com algoritmos que facilitem muito a vida do investigador e consegue obter mais êxito na resolução de um determinado crime. Mas, para além disso, a gente tem que pensar a segurança de uma maneira ampla, que vai muito mais além do que a mera repressão, o mero poder de polícia, que é o momento posterior que o crime ocorre, quando o infrator vai preso, né? A gente tem a ressocialização, que a gente conversou ainda agora, mas tem o trabalho anterior, antes do crime ocorrer. É preciso a segurança pública trabalhar necessariamente dialogando com outras áreas, cultura, esporte, lazer, educação. Veja, a gente está formando uma geração de jovens reféns da criminalidade. Eu vejo isso com muita lástima, com muito pesar, porque eu sou professor e eu vejo os meus alunos e ex-alunos serem cooptados por essas organizações por falta de perspectiva de futuro. Então, o que a gente está propondo é justamente essa qualificação técnica para que o nosso jovem seja aproveitado. Obrigado, candidato.
Continuando o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Olha, há uma reclamação imensa por parte do corpo policial em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, um menor, ele comete uma infração, um crime, e no máximo que ele vai ficar lá são 3 anos, depois ele volta como se nada tivesse acontecido e volta a delinquir. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso e também outra reclamação no meio policial, que é a audiência de custódia. Quer dizer, o policial prende e daqui a pouco, no 30 minutos, depois que a juíza fala, ele está na rua novamente. Eu queria ver tua opinião sobre esses 2 temas e menoridade penal dentro desse contexto também. O poder executivo, infelizmente, não tem legitimidade para atuar nessa esfera, né? Não compete ao governador do estado. Eu não acho que a redução da maioridade penal seja o problema, né? Eu acho que o problema está justamente na raiz, né? A gente precisa mudar o contexto, fazer com que o contexto seja desfavorável para que o crime ocorra, para que o jovem seja cooptado. E isso não tem outra política mais acertada senão por meio da educação. Veja, a gente falou aqui de alguns acertos da Frente Popular, né? E eu sou de uma época que eu tive uma grande oportunidade de participar de um projeto chamado Projovem Adolescente, e esse projeto oferecia aos nossos jovens de 16 a 18 anos no contraturno uma possibilidade de eles, por exemplo, jovens da periferia que nunca tinham ido no Parque do Chico Mendes, na biblioteca, de eles conhecerem essa nova realidade. Uma das jovens que eu dei aula foi justamente a Gleice Damasceno, né, que ganhou o Big Brother Brasil, e outros inúmeros jovens que, por conta daquele programa, eles mudaram de vida. E eu estou falando dessas políticas públicas. O Acre não vive mais, nos dias de hoje, aquela efervescência cultural. E cultura, esporte, lazer é fundamental para que o jovem desperte a sua mente, para que tenha um conhecimento crítico e que saiba dizer não para as drogas, dizer não para a criminalidade, né? Então, eu acho que é por aí, é por meio da educação, acho que não tem outro caminho. Obrigado, candidato. Finalizando agora o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Candidato, o Acre é referência negativa nacional na violência contra as mulheres, violência doméstica e o crime, o feminicídio. Qual é a solução que o senhor apresentaria sendo eleito? E se o senhor reconhece o machismo estrutural como uma das variantes desses crimes? O machismo, de fato, está enraizado na nossa cultura, né? E o machismo não é só dos homens, mas das próprias mulheres, né? Isso é uma mudança de cultura, é por meio da educação e leva gerações para que isso mude. A gente precisa ter políticas públicas para solucionar essa problemática, ou pelo menos para reduzir os índices, né? E uma das políticas públicas que eu vi sendo anunciado pelo atual governador Gladson Cameli foi justamente a de um aplicativo onde o SOS Mulher, onde a mulher que estivesse sendo vítima de agressão física, né, de violência doméstica, ela pudesse, pelo aplicativo, chamar a polícia para que fosse socorrê-la. Só que isso aí foi anunciado. Na prática, isso não existe. Se você pegar o seu celular e procurar SOS Mulher, você vai ver de vários outros estados, mas não vai ver do Acre. O que eu vejo é isso, é anunciar várias coisas e, no final das contas, não se concretiza nada. Se promete mundos e fundos e não se cumpre nada. A gente precisa mudar isso, né? E nós temos também um dispositivo, e isso vem sendo capitaneado pelo Ministério Público, que é o botão do pânico, né? A mulher, antes mesmo dela ser agredida, só na possibilidade disso acontecer, ela já pode acionar o botão do pânico, e imediatamente vem uma viatura da polícia para socorrê-la, e aquele botão do pânico também grava a discussão, grava as ofensas, e aquilo é utilizado contra o agressor no julgamento. Eu acho que são políticas acertadas, eficazes, que dão certo, mas a gente precisa ampliar isso, a gente precisa fazer com que isso se torne uma política pública
estruturante, né, para que toda mulher tenha acesso a esse dispositivo. E eu tenho certeza que, se isso se tornar conhecimento público, os números vão reduzir de maneira significativa. Obrigado, candidato. Nós encerramos agora a temática segurança pública e vamos para a pergunta do internauta, a pergunta da Sueli Melo, moradora de Cruzeiro do Sul. Vamos ver a pergunta dela? Meu nome é Sueli Melo Vale, sou de Cruzeiro do Sul, moro no bairro da Copacabana e eu gostaria de saber qual é a solução para o problema de internet no estado do Acre, principalmente no Vale do Juruá. A pergunta da Sueli Melo. Ok, vamos lá. Internet, né, de qualidade, de fato é uma realidade que o Acre não está conectado, né, e a gente pôde ver isso nessa pandemia. A internet já é considerado hoje um bem essencial, né, um direito fundamental, e as pessoas não podem estar isoladas de maneira virtual também, né? Então é necessário que se tenha internet de qualidade. Nós estamos propondo retomar, né, uma política pública acertada, que não era para ter sido descontinuada, que é a floresta digital. A floresta digital, o Acre era referência à época, eu me recordo muito bem, né, que em várias localidades espalhadas pelo estado tinha-se pontos de acesso à internet, né? Agora a gente precisa levar a internet principalmente para a periferia e não só para os centros das cidades. Que quem mais precisa de acesso à internet é justamente aquele que tem menos condição. A gente tem um projeto, uma ideia, que é justamente fazer uma parceria. Eu sou um entusiasta das parcerias público-privada, que é o que está dando certo Brasil afora, com uma telefonia móvel, que a gente possa, para os nossos estudantes, possibilitar dados móveis, para que ele tenha acesso às plataformas educacionais que a gente vai disponibilizar para os nossos alunos, né? A gente vai ter esse formato de uma educação mais digital. A pandemia veio para mostrar que a gente precisa estar conectado com essa nova realidade, e também retomar o projeto da floresta digital. Elon Musk, né, tá fazendo um acordo com o atual presidente da República, o Bolsonaro, né, com vistas à internet via satélite. A gente vai estar antenado a essa realidade também, e dependendo dos acordos que serão feitos no plano nacional, nós também queremos reproduzi-los em plano local. Obrigado, candidato. Terminou a pergunta do internauta, nós vamos para perguntas de temas livres. Quem inicia fazendo a pergunta é o Leônidas Badaró. Vamos lá, candidato. Virou uma praxe, né, nos últimos anos, principalmente pegando carona no fenômeno que foi, ainda é o presidente Bolsonaro, da história da defesa da família. Né? Muito se fala, vamos defender a família, não se diz como, mas são jargões que ligam a família com a religião, porque pega impulso politicamente. O senhor ainda publicou uma coisa que eu achei muito bacana, no final de semana não tinha agenda, e publicou uma relação do que o senhor ia fazer. E como não tinha agenda, eu disse, vou tomar para academia, tomar café, vou brincar com a minha filha, vou fazer não sei o quê. E se criticou, algumas críticas, inclusive, de quem faz essa defesa da família. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: a política, como é que é conviver com essa hipocrisia que de vez em quando acontece de tão frequente nesse meio político? É verdade, e não tem sido nada fácil, viu? A gente está, né, nesse mundo digital, das redes sociais, nós estamos cotidianamente sendo avaliados a todo momento, e haja fôlego para isso, né? Olha, eu acho que é um discurso, é uma narrativa, sabe? E veja, e de quem parte esse discurso são justamente aquelas pessoas. Eu tinha um professor, e aí, né, fazer um parênteses aqui, que ele dizia o seguinte, né, ele faleceu, era o professor de filosofia lá da Sinal, o Assis. O maior moralista é o mais imoral de todos. O maior moralista é o mais imoral de todos, né? Aquele que sente essa necessidade de a todo momento querer se reafirmar na defesa da família. Cara, ele está escondendo alguma coisa podre que ele tem. A verdade é essa. E eu sou muito natural, muito tranquilo, sabe?
A família, para mim, é um valor, mas eu não tenho a necessidade de ficar expondo isso. Aquele foi um contexto, e, de fato, é a minha vida. E, assim, o meu alicerce, quando... Às vezes eu sou pego por esses haters, né, por esses ataques, e, às vezes, eu me permito me sentir, ser afetado por isso, né? E aí... Quem me acalma é a minha esposa, é ela que, vem cá, meu amor, deixa disso, vamos, bola para cima, deixa isso para lá, não deixa isso te afetar. Então, a gente não precisa reafirmar isso, né? Isso é entre quatro paredes, isso é na nossa vida privada, isso não tem necessidade da gente ficar toda hora reafirmando isso. E quando alguém faz isso, desconfie porque tem alguma coisa podre para esconder. Obrigado, candidato. Continuando as perguntas de temas livres, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, infelizmente, nas últimas eleições, nos últimos 20 anos, a eleição é decidida não pelo verbo, mas pela verba. O senhor é um candidato que não tem recursos financeiros, o seu partido não tem capilaridade nos municípios. Como é que o senhor vai tentar superar essa barreira? É possível isso ou é uma utopia a sua candidatura ao governo? Olha, só o fato de um professor de escola pública que já foi auxiliar de mecânico, né, tá aqui hoje disputando contra o relator do orçamento, contra quem já foi governador, senador, contra o atual... Isso aí já é uma vitória, né? A gente já conseguiu furar a bolha, sem vir de nenhuma família tradicional, sem ter grandes estruturas, mas é uma mudança de mentalidade, né? De paradigma. A gente está tentando romper, está tentando furar a bolha, né? O eleitor, que é o dono da razão, ele que vai decidir no final das contas, e eu espero que ele faça a melhor escolha possível, né? Cabe ao eleitor essa mudança. Todo santo dia, Crica, eu recebo lá no meu WhatsApp pessoas querendo vender o voto, sabe? Tem uma cultura que está enraizada, mas que precisa mudar. Eu acho que se a gente continuar elegendo políticos assim, e quem elege é a própria população, e esses políticos são, de certa forma, um reflexo dessa população, dessa sociedade, porque os políticos não são alienígenas, eles não vêm de fora, não são seres extraterrestres. Mas existem pessoas boas, existem pessoas bem-intencionadas, existem pessoas que estão procurando dar a sua contribuição. Eu sou uma dessas pessoas e estou aqui. Estou aqui com muita disposição, com muita coragem, com muito entusiasmo e trazendo um plano de governo factível, concreto, pensado, bem planejado, bem estruturado. Eu sei o que está no plano, diferente de outros candidatos, que o plano foi feito a toque de caixa por terceiros. E vamos fazer esse debate. Eu espero que você que está nos assistindo possa nos ajudar a romper com esse sistema. Eu quero acreditar que é possível, mas para isso você precisa votar 36. Obrigado, candidato. Finalizando temas livres, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Um dos problemas da corrupção sistêmica, endêmica, pandêmica no Brasil é o modelo de presidencialismo de coalizão que se estende para os municípios e os estados. Como se daria a construção de uma base no Poder Legislativo, o senhor sendo eleito? Só lembrando que o prefeito Tião Bocalon, ele iniciou com essa disposição de modificar esta relação com o Poder Legislativo e se quedou. Qual seria a sua proposta nesse sentido? Astério, pessoas virtuosas fazem instituições virtuosas. Pessoas viciadas fazem instituições viciadas. As instituições são um reflexo das pessoas. Somos nós que decidimos como nós caminharemos. Eu tenho valores dos quais são inegociáveis, dos quais eu não abro mão, não abri mão para estar aqui. Poderia ter me vendido para qualquer um, houveram inúmeras ofertas. Resisti a todas e nem cheguei a me sentir tentado por elas. Porque eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por cargo. As pessoas ficam perguntando quem você vai apoiar no segundo turno. Eu vou estar no segundo turno. Mas se eu não estiver no segundo turno, eu não vou apoiar ninguém, eu não devo nada para ninguém. Porque eu estou muito tranquilo com a minha independência, com a minha autonomia. E eu não estou vislumbrando
nada, a não ser querer executar um projeto. E aí você que vai fazer a avaliação, se você quer que eu execute esse projeto ou não. Estou mostrando aqui a minha qualificação para isso. E, de fato, é um sistema perverso, é um sistema ruim, mas dá para mudar, Só que isso vai levar um processo de algumas gerações. Isso está começando aqui agora. A gente tem a grande oportunidade de, no dia 2 de outubro, eleger alguém que se parece mais com a gente, né? Alguém que usa saúde pública, educação pública, que não tem segurança particular, alguém que fala a nossa linguagem, que conhece as nossas dores, que vivencia a nossa realidade. Esse alguém sou eu. Eu sou o único candidato. Os demais candidatos, todos eles vivem uma outra esfera, um outro mundo. Agora compete a você que está nos assistindo fazer essa grande mudança. E eu espero que você mude para melhor. Vote 36 para governador. Obrigado, candidato. Agora, conforme o combinado, o senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais e pedir o seu voto novamente. Bom, chegamos até aqui, não foi fácil, tem sido uma luta difícil, uma luta de Davi contra Golias. A gente está lutando contra todo um sistema perverso, corrupto, mas eu quero acreditar que a gente pode mudar esse quadro, e a gente pode se a gente fizer a escolha certa. A escolha certa é votar sabendo que nós ainda estamos no primeiro turno, nós não estamos no segundo turno. No segundo turno a gente escolhe o menos pior. No primeiro turno a gente escolhe aquele candidato que a gente vê verdade nos olhos, aquele candidato que te olha no olho, aquele candidato que você foi impactado, que você sentiu, que você se contagiou. É disso que eu estou falando. Se por acaso esse candidato for eu, por favor, vote em mim, vote 36. A gente tem que ter a liberdade, a autonomia de poder votar em quem a gente quiser, não ser massa de manobra, não se permitir pela cabeça dos outros, não pegar corda de ninguém, não vender o voto, não vender a dignidade. A gente precisa votar com liberdade, com independência, afinal de contas a gente está elegendo os nossos representantes, a gente está elegendo quem vai gerir o futuro da nossa nação, do nosso Estado. E a gente precisa ver quem está qualificado para isso, quem fala com convicção, quem tem o conhecimento de causa, quem sabe do que está falando. A gente precisa analisar cada candidato, ver as suas propostas, em que medida essas propostas elas são possíveis de serem concretizadas, se esse candidato está falando com convicção, se há verdade no que ele diz. Se a gente utilizar esses critérios, eu tenho certeza que a gente vai fazer a revolução que precisa ser feita para a mudança do nosso querido Estado do Acre. Vote 36 para o governo do Estado do Acre. Obrigado, candidato. Obrigado aos meus colegas. Obrigado para você que acompanhou nosso trabalho hoje. Mais uma vez, nós pedimos desculpa por não ter conseguido fazer a transmissão devido a um problema na internet. A gente sabe, tivemos problema com o governador Gladys Cameli, tivemos problema com o candidato David Hall, e esse é um problema que vem persistindo. Esperamos que na nossa sabatina, que vai ser agora no sábado, com a candidata Mara Rocha, tudo ocorra normalmente. Lembrando, haveria sabatina amanhã, sexta-feira. Porém, o candidato Márcio Bittar acabou desmarcando, alegando problemas pessoais e agenda em Brasília. Então, portanto, como foi acertado com as demais assessorias, o espaço fica vago e a gente retorna somente no sábado com a sabatina com a candidata Mara Rocha a partir das 19h30. Espero que seja ao vivo. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Eleitora e eleitor acreanos. Nestas eleições, não percam a hora de fazer história. Em 2022, o horário de votação no Acre vai das 6 às 15 horas. Então, olho no relógio. Às 3 da tarde, a votação termina. E não se esqueçam, seus votos têm muito valor. TRE Acre. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora, uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Se liga nesse som. Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia. Mas ele não é o único som que a urna eletrônica emite. Tem também esse aviso curtinho, que rola depois que você confirma seu voto para cada cargo. A partir destas eleições, você vai ter um tempo a mais para conferir seus votos antes de confirmar. Funciona assim: depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer "Confira o seu voto" na tela parada por 1 segundo. Enquanto o texto estiver piscando, nem adianta apertar qualquer tecla. Só depois de 1 segundo, você pode apertar "Confirma" ou "Corrige". Depois da confirmação, aí vem ele, o sinal sonoro curtinho. No final, depois de confirmar o voto para presidente, vem o toque sonoro longo. Votou certinho? Aí é sucesso. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.